Olá, meu amigo, tudo bom? Começamos mais uma parceria entre o professor Fagner Dantas e o Instituto Educar. Desta vez para que a gente possa trabalhar o regime jurídico único, muito conhecido como Lei 8.112 de 90. Essa lei trata do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias federais e fundações públicas federais. Meu nome é Fagner Dantas, eu sou servidor efetivo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, sou professor de graduação e pós-graduação e há 6 anos já estou nesse ramo lecionando na área de concursos públicos, sempre com as matérias de Direito Administrativo e a Lei 8.112, que é o regime jurídico único. Como é a nossa metodologia de ensino? Bem fácil, a gente sempre coloca os tópicos no quadro, sempre coloca os tópicos aqui na lousa e a gente vai comentando sobre cada um deles, logicamente contextualizando com exemplos da prática para que você possa entender melhor. O nosso objetivo, venha comigo aqui na telinha, é fazer uma análise didática sobre a Lei 8.112. A gente vai estudar aqui o que é um cargo público, as suas formas de provimento e de vacância. A gente vai estudar aqui, meu aluno, como é que você tem o ingresso, concurso público. A gente vai estudar nomeação, posse, exercício. Tudo isso nós vamos analisar. Não esqueçam também que a gente tem que falar dos direitos e deveres do servidor público federal, que também tem previsão na Lei 8.112. Sem esquecer das penalidades administrativas que poderão ser aplicadas e as respectivas formas de apuração. Para você que me assiste, preste muita atenção no nosso esqueminha, no nosso conteúdo programático. Acompanhe aqui. Temos que falar um ponto introdutório, temos que falar quem é servidor público, tenho que falar sobre cargo público e sobre as suas formas de provimento. Aí nós vamos analisar nomeação, promoção, readaptação, reintegração, recondução, reversão e aproveitamento. Teremos que estudar também o procedimento de ingresso e a vacância, remoção, redistribuição e a parte boa da história. Qual é a parte boa da história? A parte do dinheiro que entra no seu bolso. E aí a gente vai ter que diferenciar o que é o vencimento, teremos que diferenciar o que é a remuneração. Analisaremos também, pessoal, aqui como manda o esquema, as vantagens, as indenizações, temos que falar dos adicionais, temos que falar das gratificações. Se a gente voltar um pouquinho, você observa que nós temos 4 indenizações a estudar. Vou estudar com vocês a diária, a ajuda de custo, a indenização de transporte e o auxílio moradia. Vou falar do adicional noturno, adicional de férias, adicional de hora extra, adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade. Estudaremos também as gratificações, gratificação natalina, gratificação por curso ou concurso e gratificação pelo exercício de direção, chefia e assessoramento. Meu aluno, você que está aqui prestando muita atenção, as penalidades. Falaremos da advertência, da suspensão, da demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e a destituição do CCUFC. Falaremos também da sindicância. Pense como é importante a gente analisar na Lei 8.112 a sindicância e o respectivo processo administrativo disciplinar. Então não saia daí, não fuja, venha comigo no nosso sistema de ensino, aproveitando sempre que você pode assistir em qualquer hora da sua própria casa, sem precisar se deslocar a um curso presencial. Venha comigo aqui para que a gente possa começar. Meu aluno, primeiro ponto que a gente precisa saber sobre a Lei 8.112 é a parte introdutória. E nessa introdução, olha o que é que está lá. A Lei 8.112 é o Estatuto dos Servidores Públicos, Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, autarquias federais e fundações públicas federais. Analisando essa parte introdutória, alguns comentários a gente precisa fazer. E o primeiro comentário é Estatuto dos Servidores Públicos. Nem todo funcionário da administração é regido por um estatuto. Tem funcionário da administração que é regido por um contrato, é o contratado temporariamente. Tem funcionário da administração que é regido pela CLT, é o chamado empregado público. Meu aluno, cuidado. Eu não posso aplicar a Lei 8.112 para todo e qualquer funcionário da administração, não. Somente para aquele que for estatutário. Somente para aquele que for
estatutário. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o cara que é empregado público é regido pela CLT, eu não aplico Lei 8.112 para ele. Funcionário do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, dos Correios, nenhum deles eu aplico a Lei 8.112. Eu somente vou aplicar a CLT. Também você precisa saber, olha um ponto importante, servidores civis, se eu estou falando servidor civil, eu estou excluindo, logicamente, quem? O militar. Aí o aluno pergunta, professor, por que eu não posso aplicar a Lei 8.112 para os militares? A resposta é muito fácil. A resposta é muito fácil. Militar tem estatuto próprio, militar tem código penal próprio, tem código de processo penal militar próprio. Então observe que para militar as regras são diferentes. Existem leis específicas para eles. Por isso que eu não aplico a Lei 8.112. Se você observar bem no meu tópico da introdução, é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, Estatuto dos Servidores Públicos Civis. Portanto, eu estou excluindo os empregados públicos, eu estou excluindo os contratados temporariamente e eu também estou excluindo os militares. Mas acabou o ponto introdutório? Claro que não. Além de você saber esse ponto aqui dos servidores e saber esse ponto aqui que tem que ser servidor civil de onde? Da União, das autarquias e das fundações públicas federais. O que eu estou querendo dizer com isso? Pessoal, funcionário do Estado, funcionário dos municípios e funcionário do DF, para eles você não aplica a Lei 8.112. Para esses funcionários aqui, ó, da União, das autarquias federais e das fundações federais, você aplica a Lei 8.112. Para funcionário dos estados, funcionário dos municípios e funcionários do Distrito Federal, não é a Lei 8.112, já que lá pode ter estatuto específico e será o estatuto específico deles, ok? Então, nesse ponto introdutório, para que você não esqueça, nós temos 3 aspectos. Primeiro, é servidor. Não aplica nem para empregado público, nem para temporário. Segundo, que não é qualquer servidor, tem que ser servidor civil. Por aí eu já estou excluindo os militares. E terceiro, que tem que ser funcionário da União, autarquia federal, fundações públicas federais, excluindo funcionário de Estado, município e DF. Tranquilo até aí? Meu aluno, se você segue essa linha de raciocínio e começa bem pela parte introdutória, você não vai ter dificuldade para os demais pontos. Venha comigo mais uma vez aqui na lousa para que você possa visualizar. É o Estatuto dos Servidores Públicos. Aí vem a Lei 8.112 para me dizer qual é o conceito de servidor público. E quem é servidor público? Quem é que eu posso considerar um servidor público? Acompanhe. Pela lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. É a pessoa legalmente investida em cargo público. Mais uma vez, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Aí o aluno chega para mim e pergunta, professor, e como é que eu ingresso no cargo público? Como é que eu posso ocupar esse cargo público? Cuidado. Pela Constituição Federal e a Lei 8.112 segue essa parte constitucional, o ingresso, pessoal, sempre vai depender de aprovação em concurso público. Então, para você ocupar um cargo público efetivo, você precisa ser aprovado em concurso público. Concurso este que pode ser de provas e concurso este que pode ser de provas e títulos. A depender da natureza do cargo que você vai ocupar, é que vai ser definido se o concurso será só de provas ou de provas e títulos. Por exemplo, você vai fazer um concurso para técnico do TRE, analista do Seguro Social, oficial de justiça, a natureza do cargo só exige um concurso de provas. Mas se você for fazer um concurso mais complexo, por exemplo, Magistratura Federal, Ministério Público, aí logicamente que a prova exige, em virtude da natureza do cargo, que o concurso seja de provas ou de provas e títulos, ok? Então, só recapitulando, o concurso, o seu ingresso se dá por meio de concurso de provas ou de provas e títulos. Uma informação importante envolve a validade desse concurso público. Se você analisar a Constituição Federal junto com a Lei 8.112, você interpreta da seguinte forma:
o concurso tem validade de até 2 anos. Até 2 anos. É possível que a administração faça concurso por 1 ano? É. É possível que a administração faça concurso com validade de 1 ano e meio? É. É possível que a administração faça concurso com validade de 2 anos. Então, a validade do concurso é de até 2 anos. Professor, pode prorrogar? Claro que pode prorrogar. Pode prorrogar uma única vez por igual período. Cuidado, prorrogar uma única vez por igual período pelo qual o concurso foi feito. Acompanhe, a administração fez concurso com 1 ano de validade. É possível prorrogar? É possível prorrogar por mais 1 ano. Posso prorrogar de novo? Não posso, porque a prorrogação só é feita uma única vez e por igual período. A administração fez concurso por 1 ano e meio. É possível prorrogar? É. Por mais quanto tempo? 1 ano e meio. Posso prorrogar de novo? Não posso. Validade de até 2 anos. Prorrogáveis uma única vez por igual período. Posso fazer concurso por 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. Beleza. Tá tranquilo até aí? E cuidado também o seguinte. Cuidado porque o concurso tem validade de até 2 anos, prorrogáveis uma única vez por igual período. E após 3 anos de serviço público efetivo, após 3 anos de serviço público efetivo, o servidor adquire a sua estabilidade. E aí surge a primeira dúvida do aluno que está lendo o texto expresso da Lei 8.112. Por quê? Porque se você abrir a Lei 8.112, lá vai estar dizendo que o estágio probatório, ou seja, aquele período de avaliação para que o servidor adquira a estabilidade, na Lei 8.112 está dizendo 2 anos. Como é que agora eu, professor, estou dizendo 3 anos? Aqui a gente precisa fazer uma análise contextualizada. Acompanhe comigo a minha linha de raciocínio. Acompanhe a linha de raciocínio. A Constituição Federal de 88, ela lá no artigo 41, ela dizia que a estabilidade é após 2 anos. O que acontece? Veio a Lei 8.112 de 90 e copiou, logicamente, o texto constitucional. 2 anos para adquirir a estabilidade. Estágio probatório, período ali de avaliação, 2 anos. Qual é o problema? O legislador mudou o artigo 41 da Constituição e fez uma emenda constitucional, mudando de 2 para 3 anos. O detalhe é que ele mudou na Constituição e não mudou na Lei 8.112. Então surgiu a polêmica. A estabilidade após 2 ou após 3 anos? Meu aluno, basta você fazer uma interpretação lógica. A Constituição Federal é a lei maior do seu país. A Lei 8.112 é uma lei importante, mas ela nunca pode estar acima da Constituição Federal. Se a Constituição Federal é a lei maior, ela tem que estar acima. Então acompanhe minha linha de raciocínio. Estabilidade após 3 anos, porque a Constituição é superior à Lei 8.112. Então, apesar de constar expressamente lá na lei a estabilidade após 2 anos, você não aplica mais. Você aplica o que está no artigo 41 da CF. E o artigo 41 da Constituição Federal é bem claro. Serão estáveis após 3 anos de serviço público efetivo. Ok? Estabilidade após 3 anos. Alguma dúvida nisso? Tá tranquilo? Aí o aluno chega para mim e diz bem assim, professor, mas durante esse período que o servidor está sendo avaliado, esse período que o senhor denominou de estágio probatório, a administração analisa o quê? Quais são os requisitos que a administração analisa para declarar se o servidor está estável ou não, se ele está apto ou não a permanecer naquele cargo? Acompanhe, venha comigo. Quando você fala aqui, ó, do dia que o servidor entra até o dia que ele adquire a estabilidade, ele está sendo avaliado. Esse período de avaliação é denominado de estágio probatório. E no estágio probatório, a administração analisa 5 requisitos. Quais são os 5 requisitos? Nós temos a disciplina, nós temos a responsabilidade, nós temos a assiduidade, nós temos a produtividade
E nós temos também a capacidade de iniciativa. Meu aluno, preste muita atenção. A você que está aqui nos assistindo, cuidado. No estágio probatório, a administração analisa 5 requisitos. Quais são os 5 requisitos que a administração analisa? Capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade, disciplina e assiduidade. Aí o aluno pergunta, professor, se o servidor que está sendo avaliado no estágio probatório preencher de maneira satisfatória, o que acontece com ele? Resposta muito fácil. Ele vai ser declarado estável. Ele vai ser declarado estável. Agora venha comigo. Se a administração, ao analisar esses requisitos aqui, perceber que o servidor não tem a aptidão de continuar naquele cargo, qual é a consequência? Em regra, a consequência aqui, meu povo, vai ser a chamada exoneração. E cuidado, exoneração não é punição. Cuidado, exoneração não é punição. A administração exonera o servidor em virtude dele não atender os requisitos necessários para permanecer naquele cargo público. A gente vai ver mais lá na frente que demissão é punição, advertência é punição, suspensão é demissão. Exoneração não. Exoneração não é considerada punição. Aqui a exoneração é apenas porque o servidor não preencheu os requisitos. Tá tranquilo? Venha comigo aqui mais uma vez. Analisados os pontos importantes de concurso, do estágio probatório e a consequência, regra geral, de maneira como exoneração ou declarada estabilidade, se ele for considerado apto, eu preciso voltar no conceito. O que foi que eu disse para vocês? Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Aí você me pergunta, e o que é um cargo público? O que é que a Lei 8.112 trata como um cargo público? Meu aluno, preste muita atenção nisso. Quando você passar num concurso, que você colocar o pé lá na administração, vai ter o seu chefe. Seu chefe vai olhar para você e vai dizer o seguinte, meu filho, tá vendo aquele monte de atribuição? Tá vendo aquele monte de responsabilidade? Parabéns, é tudo para você fazer. Esse monte de atribuição e esse monte de responsabilidade que são dadas, que são cometidas a um servidor, significa dizer que ele está ocupando um cargo público. Então acompanhe aqui comigo. Cargo público é o conjunto de atribuições e o conjunto de responsabilidades dentro da estrutura organizacional que devem ser dadas, cometidas a um servidor. Tá tranquilo? Cuidado também, porque quando a gente fala de cargo público, algumas observações relevantes o aluno tem que saber. Primeiro, todo cargo público, ele só pode ser criado por lei. Como é que se dá a criação de um cargo público? Obrigatoriamente por lei. Aí o aluno chega para mim e pergunta bem assim, professor, o presidente da República criou um cargo público por decreto. Não pode. O governador do meu estado criou um cargo público por regulamento. Não pode. Cargo público somente pode ser criado por lei. Ok? Volte aqui comigo. Além de você saber que um cargo só pode ser criado por lei, o aluno também precisa saber que todo cargo tem uma nomenclatura própria. Você está fazendo concurso para quê? Para técnico do Seguro Social? Você está fazendo concurso para quê? Para analista do TRE? Você está fazendo concurso para quê? Para oficial de justiça do TRF? Qual é o cargo que você quer? Logicamente que todo cargo tem um nome próprio, tem um nome específico, ok? Outra informação importante sobre cargo público. O aluno precisa saber que ele não vai trabalhar de graça. A própria Lei 8.112 diz lá de maneira expressa que é vedado, exceto nas hipóteses legalmente previstas, o desenvolvimento de uma atividade, ocupar um cargo público de maneira voluntária. Existe uma contraprestação, existe um pagamento. E esse pagamento é proveniente dos cofres públicos. Então, quais são as informações sobre cargo público? Conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas dadas ao servidor. Todo cargo é criado por lei.
todo cargo tem um nome específico e o vencimento, o pagamento, em virtude de você estar ocupando esse cargo público, é proveniente de onde? Dos cofres públicos. Então, toda a remuneração, todo o pagamento é proveniente dos cofres públicos. Tá beleza? Tranquilo? Venha comigo aqui. Quando a gente fala ainda de cargo público, o aluno precisa saber o seguinte. Venha comigo. Olhe outra OBS importante. O cargo, ele pode ser de provimento efetivo. Cargo de provimento efetivo é aquele que depende de aprovação em concurso. Mas o cargo também pode ser de provimento em comissão. E esse cargo de provimento em comissão, ele é de livre nomeação e de livre exoneração. Meu aluno, preste muita atenção nisso. O cargo de provimento efetivo depende obrigatoriamente da sua aprovação em concurso. Já o cargo de provimento em comissão, ele é de livre nomeação e exoneração. Eu coloco quem eu quero e eu tiro na hora que eu quiser. Aqui não precisa de concurso. Tá ok? Tá bacana? Você, meu aluno que está aí me assistindo, cuidado! Não misture cargo de provimento efetivo com cargo de provimento em comissão. Feche aqui de novo. Vem comigo. Mais uma observação importante. Que observação importante é essa? A gente também tem que saber separar cargo em comissão de função de confiança. Pessoal, não misture, por favor, cargo em comissão de função de confiança. Vou botar aqui, ó, o famoso CC, cargo em comissão, e a famosa FC, função de confiança. O CC, nós já vimos, é de livre nomeação e é de livre exoneração. Livre nomeação e livre exoneração. Pela Lei 8.112, nenhum servidor é nomeado para ocupar um cargo em comissão. Você é designado. Então você tem a designação. Nenhum servidor é exonerado de uma função de confiança. Você é dispensado. Então, enquanto de um lado eu tenho livre nomeação e exoneração, do outro eu tenho o quê? Designação e dispensa. Acabou a diferença? Não. Tem mais uma diferença. Quem é que pode ocupar CC? Quem é que pode ocupar CC? Resposta: qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode ocupar CC. Qualquer pessoa pode ocupar CC. Aqui não. A função de confiança, obrigatoriamente, tem que ser ocupado por um servidor efetivo. Quem é que ocupa CC? De novo, qualquer pessoa pode ocupar cargo em comissão. E quem é que ocupa FC? Somente servidor efetivo é quem ocupa. Aí o aluno chega para mim e diz bem assim: professor, e CC e FC? Cargo em comissão e função de confiança servem para quais atividades? Pessoal, a Constituição e a Lei 8.112 são claros. Tanto o cargo em comissão quanto função de confiança somente podem ser desenvolvidos para 3 atividades: direção, chefia e assessoramento. Para as atividades de direção, chefia e assessoramento, aí sim eu posso nomear um servidor para ocupar um cargo em comissão ou designá-lo para ocupar um cargo em comissão. Vai depender da lei específica daquele cargo. Ok? Tá tranquilo? Volte aqui comigo. Mais uma vez, CC, livre nomeação e exoneração. Função de confiança, designação e dispensa. CC, qualquer pessoa pode ocupar. Função de confiança, somente um servidor efetivo é que pode ocupar. E ambas aqui servem somente para aquelas atividades de direção, chefia e assessoramento. Alguma dúvida nisso? Tá tranquilo? Então, meus alunos, com essas informações, ó, só recapitulando: cargo em comissão, livre nomeação e exoneração. Função de confiança, designação e dispensa. Quem ocupa CC, qualquer pessoa pode ocupar. Quem ocupa função de confiança, somente um servidor efetivo. E ambos só servem para 3 atividades: direção, chefia e assessoramento. Com essas informações aqui,
a gente fecha o tópico 1 da introdução, o tópico 2, servidor público, e o tópico 3, cargo público. Teremos que passar muito em breve para o provimento e os pontos posteriores. Atenção, pessoal! A coordenação está me informando que vai ter algo especial agora. Olha quem apareceu! É o nosso amigo Eduquinho, com as seguintes informações do Fagner Responde. Vem informação da sociedade por aí, manda a coordenação. O funcionário público Vitor Costa quer saber como fica o acesso das pessoas com deficiência aos cargos públicos. Ele quer saber também se um estrangeiro pode ocupar um cargo público. Boa, meu amigo! Excelentes perguntas que você me fez. Vamos responder a primeira pergunta. A primeira pergunta foi bem clara. E o acesso dos deficientes aos cargos públicos? Como é que fica o acesso dos deficientes? Bem claro, vem comigo aqui no quadro. Pessoal, todo mundo sabe que a Constituição Federal assegura que um percentual dos cargos públicos deve ser reservado para os portadores de deficiência. O detalhe é que a Constituição ela não definiu um percentual específico. Veio a Lei 8.112 e para os servidores públicos federais deixou bem claro: cargo público federal, quando for feito concurso público para ele, deve ser reservado o percentual de até 20% para os deficientes. Então está aí a resposta da pergunta do aluno. Bem claro, ó para cá. Constituição Federal disse que tem que deixar um percentual para deficientes. Não definiu exatamente o percentual. Veio a Lei 8.112 e definiu percentual de até 20% para os deficientes. Ok? Vamos agora à segunda pergunta. Na segunda pergunta, a resposta também é muito simples. Será que um cargo público só pode ser ocupado por brasileiro? A resposta é negativa. A própria Lei 8.112, ela é bem taxativa com relação a isso. As universidades e as instituições podem contratar professores ou ainda cientistas estrangeiros para ocupar os cargos nela pertinentes, na forma da legislação específica. Então a resposta é bem clara. Cargo público só está acessível ao brasileiro? Resposta negativa. Está acessível sim ao brasileiro, mas também pode estar acessível ao estrangeiro na forma da legislação.